Boa noite, graça e paz de Jesus seja sobre a tua vida, você que está aqui presencialmente, você também que nos assiste pela internet, que nós possamos receber a porção que o Senhor tem para nós aqui nessa noite, e que Ele siga falando ao nosso coração, e que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja revelada sobre cada um de nós aqui nessa noite, e aqueles que nos assistem pela internet também. Eu queria falar hoje, o tema que o Senhor me inspirou para falar nessa noite, é sobre uma vida apoiada no poder de Deus. Quando a gente fala de uma vida apoiada no poder de Deus, a gente pensa logo no repeplé, né? Não que isso seja ruim, é bom ter esses momentos com Deus, esses momentos de quebrantamento na presença do Senhor. Mas eu queria falar na prática nossa, do nosso dia a dia, de nós vivermos uma vida apoiada no poder de Deus. E eu queria basear essa palavra em 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 4, você pode acompanhar aí comigo, pela Bíblia, pelo celular, pelo iPad, 2 Coríntios 13, no versículo 4, é o texto base que nós vamos basear essa palavra dessa noite. A palavra diz assim, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros, pelo poder de Deus. Nesse texto aqui, nesse contexto, Paulo, ele discursa lá para os irmãos em Coríntios, os irmãos buscavam ali uma prova que Cristo falava através de Paulo. A igreja de Coríntios sempre deu muito trabalho para Paulo, Além dos pecados, da imoralidade, da falta de unidade, várias advertências que Paulo fez à igreja de Coríntios, ainda eles seguiam desconfiando de que aquilo que Paulo falava realmente era da parte de Cristo. E Paulo faz essa declaração, que apesar de fraco, eu vivo pelo poder de Deus. E eu creio que essa deva ser uma declaração nossa. Todos nós devemos declarar isso. Apesar de sermos fracos, mas nós vivemos pelo poder de Deus. Não precisa abrir, mas lá em 1 Coríntios 2,5, Paulo já havia declarado que nossa fé, ela deve ser apoiada no poder de Deus. E nesse tempo, amados, que nós estamos vivendo, nunca foi tão importante nós apoiarmos a nossa vida no poder de Deus. Eu estou prestes a completar 60 anos, 20 anos de conversão, graças a Deus, apesar de já conhecer a Cristo há 27 anos, mas 20 anos mesmo firme no Senhor. Eu nunca vi um tempo como esse que nós estamos passando. Eu creio que a maioria aqui, quem viveu mais, quem viveu menos, mas nunca nós passamos por um tempo como esse. Então, nunca foi tão importante nós apoiarmos a nossa vida no poder de Deus. Esses últimos dias aí, foi noticiado na imprensa, notícias falsas, notícias verdadeiras, mas foi noticiado sobre uma segunda onda do Covid. E o pior, especialmente para mim, que já tive Covid, é que o que falam que nem quem já teve está isento dessa segunda onda do Covid. Mas é uma notícia que anda circulando por aí. Essa semana, eu recebi 2 áudios no WhatsApp. Eu recebi 2 áudios no WhatsApp. Um era um motorista de Uber
falando que conheceu numa viagem uma médica que trabalha lá no Hospital do Fundão, dizendo que o hospital já tinha comprado várias geladeiras para armazenar os corpos dessa segunda onda de Covid. Outra notícia era aqui de Cabo Frio, que alguém falava que aqui em Cabo Frio já não tinha mais leito de UTI, todos os leitos estavam ocupados. Eu sempre falo para os irmãos que eu tenho muito cuidado com esses áudios que a gente recebe pelo Zap, pela internet. Vídeo já é complicado, que até vídeo eles estão sendo editados, mas áudio é mais fácil ainda de ser editado, e você não está vendo a pessoa, você não sabe a origem, e às vezes a gente começa a divulgar, eu chamo de os profetas do caos, gente que vive para disseminar notícia, para aterrorizar a população. Então, nós vivemos essa eminência, né, de uma segunda onda de Covid, que a gente não sabe se é falsa ou se é verdadeira. Mas a pergunta é nessa noite: nós vamos nos deixar levar por essas notícias, sendo elas falsas ou verdadeiras, ou nós vamos nos apoiar no poder de Deus? Qual a maneira que nós vamos escolher viver? Né? Deixando-se levar, ficando atemorizado por essas notícias, sendo as notícias falsas ou verdadeiras, ou nós vamos nos apoiar no poder de Deus? Eu destaquei, a Bíblia, ela é cheia de exemplos de homens e mulheres que viveram apoiados no poder de Deus. Eu destaquei aqui 3 exemplos, tem vários outros, mas eu creio que para esse momento, porque nos cabe aqui nessa noite, eu creio que esses exemplos são importantes. O primeiro exemplo é uma história conhecida nossa, é o exemplo de Daniel, né? Daniel, ele não temeu ser jogado na cova dos leões, ele creu no poder de Deus. Eu quero relembrar essa história com vocês. Você pode abrir a Bíblia em Daniel, no capítulo 6, nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 7 e versículo 10. Diz assim, ó: todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Pula para o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Bom, Daniel, ele não olhou para o decreto, não olhou para as circunstâncias, olhou para o poder de Deus. Nas adversidades que se apresentam para nós, que são muitas, durante a nossa trajetória, qual tem sido a nossa posição? Nós temos olhado para as dificuldades, nós temos olhado para os problemas, ou temos olhado para o poder de Deus? Nós estamos com medo de ser jogados na cova dos leões, ou temos olhado para o poder de Deus? O Deus que é poderoso para nos livrar, mesmo na cova dos leões, assim como ele fez com Daniel. Então Daniel é um dos exemplos de homens que viveram uma vida apoiada no poder de Deus, mesmo tendo um decreto proibindo ele de orar, ameaçado ser jogado na cova dos leões, ele seguiu orando e clamando ao Senhor. Outro exemplo que me chama bastante atenção é o exemplo de Esther, né? Esther, quando jejuou e orou para interceder ao rei Assuero pelo seu povo. Eu não sei se todos aqui conhecem a história de Esther, mas eu quero também fazer menção dessa história de Esther aqui nessa noite, que está lá no livro de Esther,
no capítulo 4, no versículo 15 a 16. A palavra diz assim, ó: Então disse Ester, que respondesse a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Essa história aqui, o livro de Ester, ele conta a história de que Amã, ele queria destruir o povo judeu. Ele queria exterminar, ele queria acabar com o povo judeu. E Mordecai, que era judeu, assim como Ester, que era judia e tinha se casado com o rei, Mordecai mandou avisar a Ester sobre esse plano de Amã, de acabar com o povo judeu. E só que naquela época existia um decreto que qualquer pessoa que aparecesse na presença do rei sem ser chamada, ela morreria. E Ester, quando soube desse plano de Amã, ela mandou avisar Mordecai que ela iria jejuar por 3 dias e 3 noites, e pediu ao povo judeu que jejuasse também por 3 dias e 3 noites, e ela ia se apresentar ao rei para pedir ao rei que poupasse o povo judeu. Bom, Ester, ela arriscou sua própria vida, não olhou para a circunstância, ela olhou para o poder de Deus. Então é outro exemplo bíblico de alguém que em meio à dificuldade, em meio a uma luta, ela não pensou 2 vezes, ela não se fixou no problema, ela se fixou no poder de Deus. Lógico que ela se apoiou no jejum, se apoiou na oração, porque ela estava fixa que Deus poderia livrar ela da morte. Eu creio que nós temos vivido um tempo oportuno, onde Deus tem provado a nossa fé dessa maneira. Lendo esse texto aqui, eu lembrei que hoje nós podemos estar diante de uma situação que a gente precise arriscar a nossa vida para salvar outra pessoa. Eu lembrei dos irmãos, 2 irmãos que foram lá em casa orar por mim, quando eu estava com Covid, e eu vi o amor de Deus através da vida daqueles irmãos, que pessoas que arriscam a sua própria vida para orar por você, para buscar a tua cura, arriscando a sua própria vida. E hoje, qualquer um de nós estamos sujeitos a isso, a ter que orar por alguém que está com Covid, arriscando a nossa própria vida, mas para salvar outra pessoa. Então, o posicionamento de Daniel e o posicionamento de Ester nos levam a pessoas, a homens e mulheres que buscavam apoiar a sua vida no poder de Deus. E o último exemplo que eu queria dar aqui, de homens e mulheres que apoiam a sua vida no poder de Deus, está no próprio Paulo, né? Porque Paulo, quando Paulo declarou lá que ele, apesar de fraco, ele vivia pelo poder de Deus, é porque Paulo já tinha experimentado alguns eventos, vamos dizer assim, que Deus já tinha revelado o poder dele para Paulo. Quando ele faz essa declaração, apesar de fraco, eu vivo pelo poder de Deus, é porque Paulo já tinha experimentado isso. E talvez o fato mais marcante na vida de Paulo, que marca esse poder de Deus na vida de Paulo, foi quando ele enfrentou o naufrágio. E eu queria também relembrar essa história com vocês. Está lá em Atos 27, do versículo 20 ao 25. Atos 27, do 20 ao 25. Diz assim, ó: E não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento.
havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Você pode aplaudir o Senhor por tamanho poder? Glória a Deus. Paulo, ele não olhou para o vento, não olhou para a tempestade, não olhou para a chuva, ele olhou para o poder de Deus. Ele olhou para o Deus que havia dito que nenhum deles morreria. Agora eu faço uma pergunta para nós aqui nessa noite. Diante dos naufrágios da vida, que acontece na vida de todos nós, tem dia que nós nos vemos assim, naufragando em meio à tempestade. Nessas adversidades da vida, nesses naufrágios da vida, o que você tem feito? Você tem crido nas promessas de Deus? Você tem crido naquilo que o Senhor prometeu para você? Ou você tem olhado para as circunstâncias, olhado para o vento, olhado para a tempestade e deixado naufragar? E se deixado naufragar? E Paulo, em meio ao naufrágio, em meio à tempestade, ele tinha recebido uma promessa de Deus que ninguém morreria. Ele creu e proferiu isso, e foi o que aconteceu. Então são exemplos, tanto Daniel, Esther e Paulo, são exemplos de homens e mulheres que não olharam para as circunstâncias, eles olharam para o poder de Deus. Meditando nessa palavra, eu já venho meditando nela há alguns dias, eu tive assim, relembrei, algumas experiências pessoais que eu tive nesses últimos dias, baseado no poder de Deus. Lógico que não foram experiências assim tão marcantes como a de Daniel, Esther e a de Paulo, que correram risco de vida, mas são experiências que nos mostram no dia a dia que nós precisamos viver baseado no poder de Deus, ou seja, apoiado no poder de Deus. Uma dessas experiências, semana passada, nós fomos passando, um grupo de irmãos, a gente costuma fazer essa viagem uma vez por ano, pelo menos, e a gente já vinha programando essa viagem há mais de um mês, a gente, no grupo lá, no nosso grupo, pessoal comentando, articulando, fazendo planos, e na semana que nós estávamos para viajar, semana passada, um casal muito querido, irmãos muito queridos, que costumam fazer essa viagem conosco, e outras mais, os irmãos que estão sempre presentes, eles estão com um bebê, uma criança de 3 meses, e eles ficaram preocupados de viajar e de ir para a Sana com a criança. Apresentou um quadro lá, um problema no intestino, e principalmente a mãe, mãe, eles muito preocupados em fazer essa viagem. Creio que aqui quem conhece Sana, lá não tem muitos recursos médicos, aqui em Cabo Frio tem muito mais recursos, e eles ficaram preocupados de legitimamente fazer essa viagem, apesar de toda a expectativa criada, eles ficaram preocupados. E nós conversamos com eles, eu e minha esposa, e nós falamos para eles que eles precisavam andar por fé, que na verdade o Deus que ia curar o menino, ia curar aqui em Cabo Frio, ia curar em Sana, enfim, ia operar em qualquer lugar. E eles creram, eles viajaram conosco, o menino ainda não estando muito bem, eles viajaram, e nessa viagem, o nosso propósito lá era ter um tempo de lazer, de comunhão, mas também dedicar um tempo de busca a Deus.
E assim nós fizemos, na sexta tarde, no finalzinho da tarde, início da noite, nós buscamos a Deus, né? Tivemos um momento muito bom lá de oração, de louvor, e oramos pela vida desse menino. E no sábado a mesma coisa. No sábado houve um mover grande de Deus, né? Pessoas realmente reacendendo dons, e foi uma coisa assim muito, muito boa, muito prazerosa, aquele momento que nós tivemos ali com Deus. E no final, o Espírito Santo me incomodou a orar por aquela criança. Nós já tínhamos orado por ela, mas orar com imposição de mãos e com unção com óleo. E Dona Eli estava lá com a gente, eu chamei Dona Eli, nós oramos, né, impomos a mão, ungimos aquela criança, e essa criança já vinha vários dias com problema no intestino, e no domingo, logo assim que nós chegamos de Sana, nós fomos, né, surpreendidos com a notícia, a mãe postou lá no grupo que a criança tinha sido curada. Então, quer dizer, o poder de Deus operando, se eles olham para as circunstâncias, se eles olham para a adversidade, eles não teriam ido para lá, não teriam usufruído daquele tempo ali, e talvez a cura da criança pudesse demorar mais um pouco. Então, a gente não pode olhar para as circunstâncias, nós devemos viver uma vida apoiada no poder de Deus. Outra experiência que eu tive também esses dias, eu chamei um casal para conversar, um casal que a gente estava preocupado com eles, e tinha notícia de algumas dificuldades que eles estavam passando, e quando nós sentamos com eles para conversar, eu vi que a dificuldade deles era muito maior do que eu imaginava. Ele, né, com a hérnia de disco, encostado pelo INSS, mas sem receber desde do início do ano. Ela, professora contratada da prefeitura, logo assim que veio a Covid, que parou tudo, a prefeitura dispensou os professores contratados, 2 filhos maiores de idade em casa, também desempregados, ou seja, 4 pessoas de uma mesma família vivendo uma dificuldade legítima, sem renda nenhuma, sem entrada nenhuma. Nós já tínhamos ajudado eles com cesta básica, e eu perguntei a eles como é que eles estavam se virando, né? O que eles estavam fazendo para conseguir viver 4 adultos dentro de uma casa sem nenhum recurso. E eu fui muito edificado quando eles me contaram as experiências que eles vinham tendo. Eles falaram para mim assim: Dairo, nós estamos vivendo pela fé. Nós estamos vivendo pela fé. Sempre aparece alguém, um irmão, um parente, um amigo, sempre aparece alguém para suprir as nossas necessidades. Essa semana mesmo, meu irmão me ligou, perguntou se a gente estava precisando de alguma coisa, eu falei com ele da nossa necessidade, ele foi para o mercado, fez uma compra boa para a gente, aí eu, lógico, né, coloquei à disposição deles para ajudar mais ainda do que a gente já tinha ajudado, mas eu fui muito edificado quando eles declararam que eles estão vivendo por fé. Porque eu lembrei daquele povo lá no deserto, quando Deus mandava o maná diariamente para eles, mandava porção de comida para cada dia. E é muito edificante quando você vê uma pessoa assim, em momento algum eu vi murmuração na vida deles, eu vi eles reclamar de alguma coisa, mas eles glorificando o Senhor, por em meio a essa dificuldade, eles estarem sendo supridos. Então, foi uma experiência que eu vi o quanto é importante nós vivermos baseados no poder de Deus, apoiados no poder de Deus. E por último, última experiência pessoal, eu também numa conversa com o irmão, ele estava enfrentando uma crise de ansiedade, né, já naquele processo de medo, síndrome do pânico, e eu estava conversando com ele, relembrando com ele o meu tempo durante e depois da Covid. A gente,
Na última vez que eu ministrei aqui, eu já contei essa experiência do medo de morrer que eu fiquei durante a Covid. E depois da recuperação, eu andei sentindo algumas coisas, tive um início, vamos dizer assim, de síndrome do pânico. Eu lembro até de um dia, Rony está ali, vai lembrar disso, o dia que eu estava vindo aqui para o ID, né, de manhã, tinha uma reunião com os irmãos aí, e no carro começou a me dar uma tremedeira, uma ansiedade, e eu achando que eu não ia chegar, eu comecei a clamar ao Senhor, Senhor, me leva até lá, me leva até o ID e tal, e consegui chegar aqui. Quando eu subi, eu ainda meio trêmulo, aí compartilhei com os irmãos que estavam ali, o que estava sentindo algo estranho, e comecei a me aquietar, os irmãos oraram por mim, e eu passei o dia reunido, passei o dia sem sentir nada. Quer dizer, cheguei à conclusão que aquilo era um medo, eu já estava ficando com medo de caminhar sozinho, achando que eu ia ter um mal súbito, e eu comecei a buscar no Senhor, a clamar a Deus pelo poder dEle. Comecei a proferir algumas palavras que 1000 cairão ao teu lado direito, 10.000 ao teu lado esquerdo, mas tu permanecerás de pé. Comecei a declarar que Deus era o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então, isso foi me tirando o pânico, tirando o medo. E eu estava conversando com esse irmão, da importância, porque a gente sente coisas reais, falta de ar, tonteira, você acha realmente que você está passando mal. Eu até pensei assim, eu sempre me vi com uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, eu jamais imaginei um dia estar com a sensação dessa, de síndrome do pânico. Mas a forma de vencer essas coisas é através do poder de Deus, é através da oração, da busca incessante ao Senhor, de crer nas promessas de Deus, e assim eu animei esse irmão a fazer isso, quando tiver essa crise de ansiedade, esse pânico, buscar força na presença do Senhor. Bom, para terminar, eu queria compartilhar na prática, algumas coisas eu já falei aqui, mas eu quero reforçar, eu queria compartilhar na prática como viver uma vida apoiada no poder de Deus. Como que eu vivo uma vida apoiada no poder de Deus, sem olhar para as circunstâncias, sem olhar para as adversidades que se apresentam para nós. Primeiro ponto, eu vou destacar 4 atitudes aqui que nós devemos ter. Primeiro ponto é orando e jejuando. Nós vimos que nesses 3 exemplos bíblicos que nós demos aqui, tanto Daniel, como Esther, como Paulo, eles eram homens e mulheres de oração, homens e mulheres que jejuavam, que buscavam a Deus. Então, uma vida apoiada no poder de Deus, passa por nós sermos cheios do Espírito Santo, e você, para se encher do Espírito Santo, isso só vem através de oração, de jejum, de leitura da palavra. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo, para poder viver uma vida apoiada no poder de Deus. Lembrei também dessa questão lá de Sana, que eu citei aqui, que esse menino que foi curado, foi no mover de oração. Quer dizer, então, a primeira atitude prática, para nós vivermos uma vida apoiada no poder de Deus, é orar e jejuar. Segundo ponto, é congregando, né? Ou seja, estando junto, né? A Covid acabou afastando muitas pessoas, muita gente, principalmente no início, deixou de congregar por medo, e hoje a gente ainda está congregando com algumas limitações. É lógico que nós precisamos respeitar os protocolos, nós precisamos ser prudentes, mas nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos. Exceção para as pessoas do grupo de risco que realmente não podem, mas se eu não faço parte do grupo de risco, eu preciso congregar, eu preciso estar junto. Eu estava meditando hoje à tarde, eu lembrei que se não todos, ou quase todos os milagres de Jesus, eles aconteceram quando os discípulos estavam com ele. Eu fiz até uma pesquisa na Bíblia, lá procurei, mas se não todos, eu não vou afirmar que todos aqui, que pode ter algum que não, mas quase todos os milagres, os discípulos estavam com ele. O primeiro milagre lá, quando ele transformou
água e vinho, foi numa festa e os discípulos estavam lá. Eu lembrei daquele texto do paralítico também, que quando o paralítico não só tinha os discípulos, como tinha os amigos ali que levaram ele pelo telhado para que Jesus curasse. Então, todos os milagres, ou quase todos os milagres que Jesus efetuou, os discípulos estavam com ele. E isso não é à toa. A palavra diz que na comunhão o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Então, quer viver uma vida apoiada no poder de Deus, experimentando o poder de Deus na tua vida, você precisa orar e jejuar, você precisa congregar, você precisa estar junto. Outro ponto é não olhar para as circunstâncias. Nós não podemos fixar os nossos olhos nas circunstâncias, né? Fixar os olhos em notícias falsas ou verdadeiras. Nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Pode vir segunda, terceira, quarta, quinta onda de Covid, mas Deus é maior, amados. Ele é poderoso para nos livrar. Então eu não posso ficar apavorado, eu não posso fixar meus olhos, ainda que essa notícia seja verdadeira. Eu preciso crer que Deus é poderoso para me curar. E o último ponto é crer nas promessas de Deus. Porque não é só eu não olhar para as circunstâncias, eu preciso crer nas promessas de Deus. Eu preciso crer, assim como Paulo creu, com aquele anjo que veio, falou com ele, que ninguém iria morrer naquele naufrágio, eu preciso crer nas promessas de Deus. A Bíblia fala que Deus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Se eu estou enfermo, eu preciso crer que eu vou ser curado, porque isso é promessa de Deus. A palavra também diz que o justo não mendigará o pão. Se eu estou passando alguma necessidade financeira, como aqueles irmãos que eu citei aqui, se eu estou em alguma crise financeira, eu preciso crer que na promessa de Deus, que o justo não mendigará o pão. Deus vai prover, Deus vai nos socorrer. Se meu filho está desviado, se meu filho está longe do Senhor, eu preciso crer que ele vai retornar. Tem promessa de Deus na Bíblia sobre isso. A palavra diz que os nossos filhos vão retornar. Jesus morreu para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Essa é a promessa de Deus para todos nós. Então, se eu quero ter uma vida no poder de Deus, eu preciso orar e jejuar, eu preciso congregar, eu preciso estar junto, eu preciso estar no meio da congregação, que é onde os milagres acontecem. Eu preciso não olhar para as circunstâncias e eu preciso crer nas promessas de Deus. Eu preciso crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu não sei. Eu conheço alguns que estão aqui, conheço outros que eu sei que estão nos assistindo pela internet. Eu não sei qual é o teu problema nessa noite. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Mas uma coisa eu tenho certeza. O Deus que operou esse poder na vida de Paulo, na vida de Esther e na vida de Daniel, tem operado nas nossas vidas diariamente, Ele pode operar na tua vida também. Se você crer, se você realmente orar e jejuar, se você seguir congregando, estando junto, se você não olhar para as circunstâncias, se você crer nas promessas de Deus, você vai passar por dificuldade, mas você vai ter uma vida centrada no poder de Deus, apoiada no poder de Deus.